Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Um Benzimento para Tudo. O benzedor, eu acolho você aqui com muito carinho, com respeito, com amor. E eu quero encorajar você agora, incentivar você a cuidar da sua saúde. Ao iniciarmos este novo ano, nós temos que focar na nossa saúde. Claro que existem outras prioridades, mas a saúde eu vejo como o eixo, como o centro, o ápice de tudo. Porque como nós falamos no vídeo anterior, de nada adiantaria termos toda a riqueza, a matéria deste mundo, todo o dinheiro, tudo o que você imaginar, sem a saúde, eu vejo que seria tudo inútil, porque como você iria desfrutar de tudo isso? Então vamos nos unir agora a Deus, Criador, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aos anjos santos de Deus, a todo o cosmo, a força do universo, os elementos da natureza, para rendermos graças a Deus, pedirmos com confiança, nos abrirmos para recebermos neste benzimento com a água e o sal, a bênção da nossa saúde. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que a água é o essencial para a vida e que é pela água que nós viemos no ventre da nossa mãe. É a água que é 75% do nosso organismo, do nosso corpo. É a água que é a essência para todo o ser vivo, para toda forma de vida. E o sal também é um elemento de muita relevância, de muita importância nos rituais, porque o sal tem toda essa dimensão de cura, de purificação, de dar sabor, de dar vida. Então, esses dois elementos são fundamentais para atuar e somar da qualidade da nossa vida. Claro que tudo na dose certa, tudo com cuidado. A gente precisa ter muito cuidado ao aplicar nos rituais, seja qual for a erva, o elemento da natureza, para que não haja excesso, para que não haja descuido, e aí muda a essência e acaba alguma coisa dando errado. Então, com prudência, o Espírito Santo de Deus, nós vamos invocar a bênção de Deus sobre esta água. Eu quero que você já coloque uma garrafa, um jarro aí com água, deixe do seu lado, e um pote com sal, seja sal grosso, seja sal fino, refinado, não importa, que seja o sal. Por favor, deixe numa vasilha e vamos para o benzimento da água e do sal e, no segundo momento, a bênção específica para a sua saúde. Graça e paz. Amados irmãos e irmãs, vamos agora pedir a Deus que venha a abençoar a nossa água. O benzimento da água. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Adonai, Deus Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele existe. Diz o autor do Gênesis que no início da criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A importância da água para todo ser vivo. Nesse Espírito, eu, o benzedor, te abençoo, ó criatura, água, em nome de Deus onipotente, que a criou e a fez, e a tornou benéfica e salutar para todo ser vivo, inclusive para nós humanos. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deixou-se batizar por João Batista sobre as águas do Rio Jordão, o nosso Senhor, e pela virtude e o poder do Espírito Santo de Deus,
Eu esconjuro e exorcizo agora todo e qualquer espírito de impureza, contaminação, do mal, seja qual for a forma, e os poderes ocultos do inimigo, para que o extermines, ó Espírito Santo de Deus, e o aniquile com todos os seus anjos rebeldes. Pelo poder do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que há de vir e julgar no fogo os vivos e os mortos. Eu te abençoo, ó água, para ser e tornar-se fonte de cura e libertação para as nossas vidas e libertação para todos os fins que esta água for utilizada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, agora nós queremos invocar sobre você, eu, o benzedor, a eficácia, as graças e as bênçãos deste benzimento com esta água sobre a sua pessoa, sobre a sua saúde, sobre você. Esteja aberto para o benzimento, confiança, fé e espírito de gratidão. Eu quero orar por você agora. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que conferistes a água, esta água que teus filhos e filhas trouxeram consigo agora para esta bênção, este benzimento, o privilégio de participarmos nos maiores sacramentos instituídos por vós, por via desta água, quando recebemos os sacramentos e os sacramentais, por vós, para a salvação da humanidade. Escutai e atendei favoravelmente as minhas preces em favor desta pessoa, usufruindo desta água benta, e derramai sobre este elemento, a água, já previamente purificado, a graça da vossa bênção, para que, sendo criatura vossa, a serviço dos vossos mistérios, receba a virtude da divina graça, que afugente o demônio e afaste toda espécie de doença, todo espírito de contaminação, todo tipo de mal. Ó Deus, fazei, Senhor, que todo o objeto pertencente a esta pessoa, todo bem, todo material na sua casa, ou a lugar por esta pessoa frequentado, que se for aspergido com esta água benta, ali se manifeste o teu Santo Espírito e se conservem imunes todos os objetos da impureza, da influência e insídias do inimigo e livres de todo o mal. Que não pairem sobre ele o bafo da corrupção, sobre este lugar, sobre este elemento, a água, nem o verme da peste, que as insídias do inimigo oculto não o dominem. E se ali algum mal residir, que atente contra a paz dos que nele habitam, que esta água benta, uma vez aspergido este local, esses objetos, destrua todo o mal, para que a prosperidade, as graças e as bênçãos, a alta imunidade, a proteção, que imploramos pela invocação do vosso nome santíssimo, se conserve ao abrigo de tudo
o que lhe possa servir de obstáculo. E que onde esta água for aspergida, repito, ali se manifeste o teu Santo e Divino Espírito. Se for sobre as pessoas, que elas sejam curadas e libertas de todo o mal, de todo o vício, de tudo que as aprisionar. E sobre plantações, criações, objetos, seja o que for, quando esta água tocar, esta água benzida, benta, se manifeste ali o teu Santo e Divino Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Continuando, irmãos e irmãs, nesse espírito do nosso benzimento para a nossa saúde, a sua saúde espiritual e biológica, física, nós queremos agora invocar a bênção de Deus sobre este alimento essencial também para a vida, sempre sob medida, com cuidado, o sal. Como eu disse, seja ele sal grosso, seja ele sal refinado. O sal. Nós sabemos a importância do sal, inclusive Jesus mesmo cita no Evangelho, dizendo que vós sois o sal da terra. Ou seja, nós temos como cristãos, como seres humanos, o dever a missão de sermos sal, ou seja, de dar sentido, sabor à vida das pessoas. Então, eu quero pedir para você deixar agora o seu pote aí com o sal e nós vamos invocar a bênção de Deus sobre este sal. Este sal, depois de bento, você vai pegar um pouquinho, uma pontinha, uma colherinha, bem pouquinho, vai adicionar junto à água e poderá então fazer a aspersão, como eu falei, das plantações, das criações, do seu terreno, na sua lavoura, no seu escritório, na sua casa e etc. Uma vez já então adicionado sempre o sal no copo com água, tá bom? Para beber, para ingerir, muito cuidado. Eu sempre coloco um palitinho de dente, eu coloco sobre o sal, o pote, e coloco no copo d'água, para que, devido aos problemas de saúde, a gente tem que ter cuidado, com o uso do sal. Então, é uma dica que eu te falo e te dou: coloque o palitinho de dente sobre o sal e coloque sobre a água, e aí você já pode ingerir, ou para o uso, como eu falei, do corpo, tanto para o banho como para o uso da pessoa e para o uso externo de plantações, criações e imóveis e etc. Porque tem pessoas que vai lá e compram um imóvel, vai entrar para um imóvel novo, um apartamento, uma casa, sempre é feita uma bênção antes da família entrar. Isso eu sempre já falei em vídeos anteriores, que sempre a bênção da casa, a purificação da casa, do apartamento, você sempre deve fazer isso, pelo menos 3 vezes por ano, esta bênção, no início, no meio e já no findar do ano. São 3 bênçãos para casa. E você pode então aspergir com um raminho o seu automóvel, sua moto, o seu terreno, um aparelho que você comprou, adquiriu. A gente sempre orienta e pede para você fazer uma bênção antes de usar esse objeto. Amém? Então vamos invocar agora a bênção de Deus sobre este elemento tão salutar para a nossa vida, o sal. Vamos orar. Oremos com fé, com confiança, com espírito de gratidão, pedindo a Deus, aos espíritos celestiais, os anjos, os santos, guias de Deus, ao cosmos, ao universo, à natureza, agora a bênção, o benzimento, a bênção de Deus sobre esse elemento, o sal. Seja ele o sal grosso, seja ele o sal refinado. O
que você tiver aí. Segure em sua mão o sal e vamos entrar nesse espírito de bênção, de benzimento para o sal. Oremos com fé. Eu, o benzedor, te benzo, ó sal, criatura de Deus, por Deus vivo, por Deus verdadeiro, por Deus santo, por Deus forte. Eu te benzo, ó sal, pelo mesmo Deus que enviou o profeta Eliseu, conforme está na passagem de 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 21. Está escrito: ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele um pouco de sal. Eles lhe o trouxeram. E Eliseu foi à fonte das águas. Lançou-lhe o sal e declarou. Profetizou. Assim diz Yahvé: eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais a morte ou a esterilidade em ninguém e em nada, inclusive nesta fonte de água. Imediatamente, aquelas águas daquela fonte se tornaram puras, benéficas, salutar, a fim de que por esta bênção permanecessem até ali, até os dias de hoje, ali, conforme a palavra que Eliseu proferiu, a pureza daquelas águas. Neste mesmo espírito, eu te benzo, ó sal, seja o sal grosso, seja o sal refinado, a fim de que sejas instrumento de salvação, de saúde, de cura, de libertação para todos os usuários que creem na sua eficácia ao utilizá-lo. E assim, fazendo uso deste sal, uma vez bento, haja a saúde, manifeste-se a saúde da alma e do corpo para os que te recebem. Eu te benzo para que defendas e imunize todos os seres vivos, todos que fizerem uso deste sal, para ficarem imunes e protegidos contra a astúcia, a maldade do demônio e seus anjos rebeldes, de toda contaminação, de toda impureza, e nos lugares onde fores lançado este sal, com esta água benta, afugentes dali todos os espíritos impuros, toda maldade, em nome daquele que há de vir e julgar os vivos e os mortos pelo fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu benzo este sal. Amém, e assim seja, graças a Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, concluídos as bênçãos da água e do sal, agora uma bênção específica por sua saúde. Juntando a água e o sal bento, você, no final da oração, vai aspergir sobre você com um galinho, sobre as pessoas que estão próximas de você em casa. Depois você vai colocar esta água numa garrafinha, vai levar para o seu trabalho com um galinho para fazer a aspersão lá no seu escritório, nas salas, no sanitário,
na entrada, no portão, enfim, no local que você trabalha, certo? Vai aspergir esta água benta sobre o seu veículo, sua moto, o seu meio de transporte, tá bom? Contornando toda a sua casa, em volta, o seu quintal, o seu jardim, suas plantações, colocando um pouquinho no potinho de água do seu gatinho, seu cãozinho de estimação. É para todos os fins o uso desta água benta e deste sal. Tá bom? O importante é que você faça uso desses elementos. Por favor, usem a água benta diariamente com sal. Tanto para uso interno, colocar na sua garrafinha de água, colocar no suco, fazer a aspersão aí no seu guarda-roupa dos seus filhos. Se você tem um filho rebelde, um esposo rebelde, uma esposa, um parente, você vai fazer a aspersão na cama deles, nas roupas do guarda-roupa. Tudo que eles possuem pode ser na ausência deles, porque tem alguns que têm a aversão, né, ao uso dos sacramentais. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, porque que alguns seres humanos, algumas pessoas têm essa aversão aos sacramentais, às coisas bentas. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bom? Mas é importante que vocês façam uso, tanto para ingerir, para o uso interno, como para o uso externo, como eu já citei aí. Amém? Qualquer dúvida, você pode colocar lá nos comentários que o benzedor vai esclarecer para você. Amém? Vamos então orar com fé agora, pedindo a bênção da saúde. Oremos com fé. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus onipotente, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele existe, inclusive destes elementos, a água e o sal. Eu, o benzedor, vos suplico humildemente a vossa infinita proteção e misericórdia, a graça da saúde, do corpo e da alma, a santificação deste irmão, dessa irmã, diante do uso destes elementos, a água benta e o sal bento. Concede, ó Deus, que eles recebam a saúde do corpo e da alma ao usarem esses elementos, esses sacramentais. Concede a graça, a proteção, a alta imunidade, onde eles fizerem uso e aspergir e lançarem esta água benta com este sal bento. Onde eles tocarem, ali se manifeste o teu santo e divino Espírito, tirando todo o mal, toda a impureza e trazendo graças e bênçãos, que eles fiquem imunes, livres dos ataques do espírito do mal, do demônio, seus anjos rebeldes. E que, ao ingerir esta água com o sal bento, recebam curas e libertações, graças e bênçãos. Assim como Naamã foi curado ao mergulhar-se 7 vezes no Rio Jordão, esta água, ao ser ingerida, seja também cura das enfermidades. Que os anjos venham abençoar e santificar. Ao usarem esta água e este sal, recebam agora, irmãos e irmãs, saúde,